Saudações, meus queridos e amados bastiões. E aí, tranquilidade? Quarta-feira, miúca de semana. Estamos ali naquele, não sei se vou, se fico. Tem que ir, não pode ficar, não. E aí, gente? Arnaldo Vergueira, esse bastião que vos fala, nessa luta, nessa briga em que todos nós nos encontramos aqui, brigando por essa consistência. E vou dizer uma coisa: hoje, próximo das 100 mil visualizações do canal, com 3 meses, e como sempre sendo grato, primeiramente a Deus, nosso grande arquiteto do universo, em segundo plano a todos vocês, inclusive sendo grato ao nosso diretor, Kevin Couto, ao Felipe, nosso ilustre e grande amigo, que trabalha ali na edição de todo esse trabalho, de todo esse material que nós temos, e agora também com a ajuda e a cooperação da Elaine, que é a nossa produtora, porque o nosso trabalho está crescendo, está se expandindo, como já foi anunciado. Para o próximo mês, nós começaremos a gravação dos nossos podcasts, e isso é muito importante para o canal, isso é muito importante para todos nós. Hoje nós temos um leque cada vez maior e também somos gratos pelas hoje já alcançadas 98 mil visualizações. Também tem a contribuição da Elaine com um trabalho sensacional quando ela desenvolve toda a produção do nosso canal. Elaine, a você também, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E, em nome de toda a família Último Bastião, eu te dou as boas-vindas por estar no nosso grupo conosco. Muito obrigado, Elaine. Você está contribuindo muito para o nosso canal. E aí, gente, nosso bate-papo de quarta-feira, saudações e agradecimentos à parte, nós vamos começar a falar daquilo que nós temos como expectativa, que é o papo da educação financeira, né? A gente organizar ali, ter isso no controle para que não aconteça as coisas do que nós falamos ontem, que é o endividamento. E aí, gente, nós vamos começar hoje falando sobre uma coisa que é a armadilha da mesada, isso sendo visto ali como um primeiro salário. Olha que coisa interessante a ser dita sobre este tema. A mesada, que é passada de uma forma em que os pais, daquele momento em diante, olha, eu estou aqui tirando das minhas costas a oneração do eu vou bancar você. Você vai ter que aprender daqui por diante a lidar com o dinheiro. Você vai ter que lidar com o dinheiro que eu te proporciono. Ponto. Olha o X da questão aí. Essa é a primeira noção, é a primeira percepção equivocada sobre liberdade financeira. Porque não é aquela pessoa que está gerando aquilo. Ah, Arnaldo, mas é uma criança. Sim, mas a ideia da mesada ser passado de forma gratuita é que é o problema. A que esforço essa criança teve que se submeter para receber aquela mesada? Se ela não teve que se expor a nenhum tipo de esforço, ela não vai dar valor àquele valor. Ela vai entender que aquilo ali cai do céu todo mês. E ela não precisa fazer absolutamente nada para que aquilo seja visto como retorno. Esse é um detalhe. E aí, os pais também devem transmitir um conceito de, você vai querer comprar o videogame no final do ano. Começa a juntar o teu dinheiro para você comprar, porque eu não vou te dar. Você está querendo comprar uma menina que queira comprar uma determinada coisa que seja útil para ela. Eu não vou te dar a mesada e o presente, eu vou te dar a mesada. Você que vai ter que se organizar para comprar o que você quer dentro daquilo que você recebe como valor. É só isso. E a propósito, eu não quis vincular o videogame à menina e outra coisa à menina, porque a menina pode querer o videogame também.
mas ela vai ter que economizar para ela poder comprar. E aí, gente, essa ideia desse dinheiro livre, ele não tem uma origem própria, porque não houve ali uma busca para isso. E aí, certamente, o que não é conversado se torna sem controle. E aí nós não temos esse conceito passado inicialmente. Essa liberdade real que os pais, não, eu estou dando liberdade para ele fazer o que ele quer. Ou isso é uma forma carinhosa que você encontrou para fugir dessa obrigação do controle e da intenção em ensinar o melhor caminho para essas crianças. Olha que papo, hein? Parece uma brincadeira, né? E aí, esse foi o papo ali sobre o conceito de mesada. Quando você começar a falar sobre prioridades na distribuição da renda, com um modo geral para a família, e você entender sobre a moradia, aluguel, contas básicas, como é que fica isso? Mesmo que você more com seus pais. Estou falando que esse papo de hoje da mesada é ali para os menores, para as crianças. Que a ideia dessa criança morar numa casa também de forma gratuita é muito complicado. Essa criança não vai ter comprometimento. Olha só, você mora aqui e você não precisa fazer nada. Tudo é o papai e a mamãe que resolve. Não, desde pequeno você vai ter que ter determinadas tarefas. Ajudar a colocar um lixo do lado de fora, tirar as fezes dos animais. Esse conceito de tarefas, de comprometimento, de contribuições a serem feitas, isso faz parte de um princípio econômico também. E aí, a respeito de alimentação, supermercado, refeição simples, olha só. Ah, pai, eu quero aquele biscoito tal. Mas aquele biscoito é mais caro. Já parou para pensar que, de repente, aquele biscoito, que é uma coisa que vai gerar benefício para aquela criança, aquilo poderia, inclusive, sair dos custos que ela receba? E aí você, de repente, vai dizer, pô, mas se isso acontecer, no momento em que essa criança fizer isso, ela não vai querer dividir o biscoito com os outros. Aí é outra coisa que você tem que orientar, em que todos devem contribuir, em todos os aspectos. Em tudo, todos devem ajudar, inclusive os menores, inclusive as crianças. A respeito de transporte, olha que situação. Você falar ali de passagem, combustível, aplicativos, porque hoje nós estamos vivendo uma geração em que, principalmente as crianças, eles acham que o Uber para na porta, você entra, o Uber te deixa em algum lugar e aquilo não tem custo. Aquilo ali, não, aquilo ali acabou. Aquilo ali é para me servir. A criança não tem noção, muitas vezes, do que são esses custos. E você não conversar sobre isso com a criança gera nela uma ilusão e, para você, uma responsabilidade que, a meu ver, está equivocada. Porque você tem que transmitir a realidade para essa criança. O aplicativo, algumas vezes, sairá mais barato do que o transporte público normal. Mas nós temos que estudar caso a caso. Entendeu? A bifurcação, preocupação com a saúde econômica, a saúde financeira da família deve vir na frente do suposto conforto que um aplicativo de transporte possa lhe causar. Entendo que tem situações em que o aplicativo será muito mais útil, mas aí nós temos que estudar caso a caso. Isso não é uma coisa padrão. Sempre eu vou usar o aplicativo. Não, temos que medir. E aí, gente, em relação à educação, despesas ali com mensalidades, cursos, livros, materiais. Hoje, de um modo geral, muitas coisas ficaram absurdamente mais em conta, mais baratas, vamos dizer, de se fazer. Mas nós precisamos pensar muito nisso. E, a propósito, gente, não devemos, em hipótese alguma, isso aqui é só um parágrafo dentro disso aqui, nós não devemos estimular as nossas crianças o uso de material, principalmente educacional, que seja pirata. Isso aqui eu adquiri de forma gratuita. Porque o pirata é aquilo que é repassado sem que seja reconhecida a liberdade intelectual de quem criou. Nós temos que gerar para as crianças
o respeito, inclusive, ao direito intelectual de terceiros. Ah, não, ganhei isso aqui é um material que, pô, está em moda, isso aqui é o que vai me ajudar, e é um desrespeito à intelectualidade de quem gerou aquilo ali, de quem parou para pensar. E mais um parágrafo dentro deste... Agora é um inciso dentro deste parágrafo, que diz o seguinte: mesmo que seja feita com uma inteligência artificial, essa obra foi pensada. E até por conta disso ela precisa ser respeitada. E aí, gente, baseado nessas coisas, nós precisamos entender que o essencial virá sempre antes do lazer, daquilo que é para me agradar. Com isso, gente, a ideia do ter o dinheiro na mão, ter aquele valor disponível ali, a disponibilidade do dinheiro, isso como outro tópico, ela é uma sensação ilusória sobre o poder de compra. E aí, quando você passa por isso, você tem um suposto risco de quê? De um gasto impulsivo por conta de um saldo que você está vendo disponível na sua conta. O dinheiro está ali. Não, o dinheiro não está ali. O dinheiro aparentemente está ali, mas ele tem destinação, ele tem caminho, ele tem para onde ir. Ele não está ali para isso. Porque aí, quando você pensa nessa suposta compra que você acha que é necessária e não é supérflua, isso vai comprometer alguma coisa em algum lugar. Uma gota de água que faça falta, que seja retirada de um rio, ela vai fazer falta em outro lugar. Tudo tem seu porquê de ser. E é isso que tem que ser visto. Gente, nós precisamos enxergar como soluções práticas orçamento diário, semanal. Quanto você pode gastar por dia? Você tem um conceito exatamente disso? Olha, de um modo geral, eu posso gastar no máximo R$ 100 por dia. Bom, analisando dessa forma, você tem que ter um faturamento mensal de, em média, R$ 3.000. Mas você precisa respeitar esse orçamento. Ah, eu gasto por dia de cafezinho e o pãozinho na padaria, eu gasto 40. Beleza. Isso aí, contando todos os dias, R$ 1.200. Não é a hora de você começar a rever isso, não, gente? Vamos começar a pensar nisso. Registrar todos esses gastos. Cara, isso é de uma importância absurda. E outra coisa, procurar, se bem que esse conselho agora, ele até é importante, mas devido à facilidade do acesso à tecnologia e que o mercado, o comércio de um modo geral, já tenha se moldado a isso, a ideia é de você andar com pouco dinheiro. Você vai pensar duas vezes antes de comprar alguma coisa. Aí você vai dizer, Arnaldo, mas hoje até o camelô recebe no Pix. É verdade. O camelô, o vendedor ambulante, estou falando camelô, que a gente fala aqui no Rio de Janeiro, que é o nome usado, mas o vendedor ambulante, que é o nome correto, ele precisou se moldar para esta nova realidade. Eu digo que esta nova realidade, ela é muito importante, mas ela é um pouco preocupante. Sabe por quê? Porque quase todos recebem um pagamento no Pix. Fiz merda. Quase todos recebem pagamento no Pix. Só tem um cara que você não pode pagar no Pix, que é o ladrão. O indivíduo, quando vem para te roubar, não dá para você... Eu vou transferir meu dinheiro para o seu Pix. Não, não tem como você fazer isso. Então, até por conta da tecnologia, é deixado bem claro a ideia do você precisa andar com o mínimo de valor em espécie na sua carteira e torcer para que o ladrão não ache que aquele valor é mínimo. É abaixo do que ele merece por estar te roubando. Sabe por quê? Porque aí ele vai tirar um dos teus maiores bens, ou se não, o teu maior bem, que é a sua vida. Pense nisso. Precisamos andar com o mínimo de valor em uma carteira, porque nós precisamos pensar na possibilidade barra probabilidade de sermos roubados. E aí nós temos que ter um valor para quê? Para poder satisfazer a necessidade desse indivíduo. É uma realidade. Nós precisamos trocar, gente, nesse cenário, nós precisamos trocar
uma sensação de felicidade, de contentamento por ter adquirido alguma coisa, por uma consistência de comportamento e realidade, principalmente financeira. Então, a ideia do, pô, eu ia comprar isso aqui. Não, não, isso não é tão importante. Continua. Isso é mais importante. Entendeu? E aí, o que você está destinando como valores para a economia? O que você está destinando ali como conceito do que eu vou guardar, até mesmo em respeito e segurança aos meus familiares quando eu não estiver mais aqui? E aí, como é que fica essa situação? Entendeu? E aí, a ideia do pague-se primeiro. Aí você vai perguntar assim: que ideia é essa do pague-se primeiro? É você transformar um possível investimento em uma despesa fixa. Olha que interessante. Você tem como despesa fixa o pagamento da internet, mas você não tem como despesa fixa um investimento para o futuro. Já parou para pensar nisso? A ideia do investimento no futuro ser visto como uma despesa fixa, o teu futuro vai agradecer a você por isso. Ou até mesmo os teus familiares, no momento em que você não estiver mais aqui. E, gente, começa com pouco, 20, 50, 100. Vai adquirindo esse hábito. Com o tempo, você vai ver que você vai estar guardando 200, 300, 400. Quando você parar para observar, muitas das vezes, aquilo que seria um projeto de 3 anos que você iria financiar, você vai conseguir pagar à vista. Pensa nisso. E aí, defina claro, defina o óbvio. O que é o fundo emergencial? O que é ali médio prazo? Faculdade de um filho. Você tem isso programado quando o teu filho tem 2, 3 anos de idade? Não, mas deveria programar. O que é uma viagem que você queira fazer? E aí, gente, você começar a pensar e analisar que o começo da liberdade financeira ela vem do hábito, não do valor que você está guardando. Ela vem daquilo que você tem como proposta, não daquilo que você está encarando exatamente naquele momento. Porque se você deixar por conta disso, o teu próprio instinto pessoal vai te dizer: ah, mas eu não tenho condição. Ah, não, isso aí não pode. Entendeu? E aí, para a gente finalizar esse conceito, esse papo de hoje, nós temos que pensar em evitar sempre o gasto desnecessário na origem, na fonte. É lá que nós temos que pensar nesse gasto desnecessário. Deixar isso bem claro por conta de uma coisa que possivelmente possa te afetar no futuro, que possa ser uma possível depressão social. Aí você, depressão social é uma coisa que é vivida por todos hoje. Por conta do quê? Do padrão de comportamento das pessoas em razão daquilo que elas vivem hoje, daquilo que elas têm hoje como realidade. E aí, aquele conceito do eu preciso mostrar, eu desejo me mostrar uma coisa para a sociedade, ela gera uma discussão entre o que eu quero aparentar e o que eu quero que tenham como pensamento que seja o meu sucesso. A nego, que papo cabeça. O que eu quero aparentar para as pessoas? Eu quero aparentar uma realidade que não existe? O atual cenário quer isso e quer nos levar a esse pensamento. Mas o nosso bolso não concorda com isso. Porque para você transmitir isso para as pessoas, isso tem custo. E o custo é alto. Esse negócio de sair bem na foto, com um prato de comida, numa balada maneirinha, isso é caro pra caramba. A nossa educação financeira vai discordar dessa situação sempre. E aí, gente, nós precisamos visualizar uma coisa chamada paz financeira. Saber dizer não, saber dizer sim. Para quem? Para os seus sonhos. Teu sonho vai querer que você compre aquele carro de última geração, isso aí você vai lá, passa o olho, o banco te oferece o crédito, aí você fica tentado, mas você não tem o dinheiro. Então é o momento de você chegar para o teu sonho e falar: neste exato momento, isso não será possível, entendeu? Esse é o caminho. E aí, gente, a pessoa que tem, no atual cenário, a pessoa que tem educação financeira construída,
instituída e posicionada, uma coisa eu não posso negar, que esta pessoa tem coragem de ser diferente e ser extremamente racional no atual cenário em que o país se encontra, onde as pessoas estão muito preocupadas em demonstrar para as outras pessoas a felicidade que elas vivem, mesmo que essa felicidade não seja verdadeira. Vamos nos preocupar em dar mais satisfações à nossa família, à nossa educação financeira, do que a terceiros. Sabe por quê? Porque a pessoa passa ali na rede social, ela vê, fulano foi no restaurante tal. Tá, já foi. Já foi. Ela já esqueceu porque ela já está preocupada com outra coisa. Só que a despesa daquele restaurante não foi embora, não. Essa despesa, ela vai aparecer aonde? Na tua fatura de cartão de crédito. E aí, meu amigo, é quando nós usamos a seguinte expressão: dinheiro, duas coisas ele deixa bem claro. A primeira, ele não tem amigos, ele vai te cobrar. E a segunda, dinheiro não atura desaforo. Comece a pensar dessa forma, comece a olhar as coisas com mais imparcialidade e amanhã depois nós estaremos melhor. Ok? Gente, um beijão. Educação financeira é tudo. Pense nisso. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.